Boa noite, moçada linda. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Como foi o feriado? Como passaram o feriado? Espero que todos bem. Espero que todos com saúde. Bora para mais um tema, mais um vídeo. Eu estive sumida, tá? Porque eu tava com problemas aqui, justamente com o suporte que segura o celular para eu gravar de cima. Eu sempre gosto de gravar de cima porque os reis, né, os protagonistas do vídeo, não é a Cris, não é a taróloga, são as cartas, né? E eu notei que o meu suporte estava balançando demais. E aquilo estava me incomodando tanto que eu não estava nem conseguindo fazer boas leituras. Eu estava tentando esquecer, mas estava me incomodando. Quando tem algo me incomodando, gente, não adianta. Aí eu estava esperando esse novo suporte que eu estou usando hoje chegar para poder gravar bons vídeos para vocês. Eu espero que fique bom dessa vez, que não fique cheio de trimelique no vídeo, tá? Porque vocês gostam de olhar as cartas, eu sei, é importante olhar as cartas. Para quem está aprendendo tarô também, para saber qual carta que saiu, não basta só ouvir a voz da taróloga, né, e saber o resultado da pergunta que foi feita, tá? Eu sei que tem muita gente que entra no canal justamente para aprimorar, não que eu seja a excelência pura do tarô, né? Que eu seja a suma sacerdote, a sacerdotisa do tarô. Não, gente, é porque eu explico bastante. Eu sei que eu explico as cartas. Muita gente já falaram isso comigo. Eu explico o significado das cartas, muitas das vezes, né? Eu acho que em quase todo vídeo eu fico explicando. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre lado luz e lado sombra de cada um de nós, porque cada um de nós temos sim um lado luz e um lado sombra. Mesmo que você não concorde, ok. Mesmo que você não concorde com o lado sombra, principalmente, ou até com o lado luz, não, eu não me vejo assim, mas eu vou ver segundo a sua energia, segundo a espiritualidade, não é as pessoas. Eu já fiz vídeos assim, né? Qualidades e defeitos que as pessoas enxergam em você. Nada às vezes bate. Por quê? Porque as pessoas nos enxergam com os olhos que elas querem, com as crenças delas, com olhos delas. Não tem como, né, a gente tirar ali uma tomografia da pessoa e saber como que ela é por dentro, da alma dela. Mas o tarô, ele vai mais além, ele é uma ferramenta, sim, que consegue ir mais além. Apesar de ser uma leitura coletiva, eu vou fazer esta leitura e espero, eu acho que mais de 90% vai bater, tá? E se você se interessou por esse tipo de leitura, é só fazer uma consulta particular comigo, que eu sempre deixo na descrição do vídeo o telefone de contato, tá? Então a gente vai olhar lado luz, lado sombra. No final eu vou tirar um conselho aqui para você, tá? Só uma mensagem, só para finalizar, tá? 3 opções, como vocês estão vendo: cristal vermelho, cristal amarelo e cristal azul. É uma leitura, como eu gosto de chamar, de autoconhecimento, né? Algumas coisas que a gente talvez precise rever, se a gente realmente falar, não, realmente, isso bateu para mim, eu acredito que eu seja assim, eu acredito que eu tenho esse lado sombra, eu acredito que eu tenho esse lado luz, serve para nosso autoconhecimento. Para melhorar? Não, você só usa se você quiser. Mas se você quiser mudar para melhorar, principalmente o lado sombra, né? Que se a gente deixar, a sombra domina. E o lado luz vai só enfraquecendo, infelizmente, por causa do ego, tá, gente? Nosso ego, ele, infelizmente, deixa o nosso lado luz, ele faz questão de tentar apagar o nosso lado luz. Não vou entrar em detalhes, mas é tipo isso, tá? Escolheu a opção? Bora para a primeira, vou deixar na ordem aqui, tomara que eu não tire a ordem. São poucas as cartas que eu vou tirar, tá? Para mostrar o lado luz e o lado sombra. O lado luz, eu tô usando esse tarô do amor. Ele só tem os arcanos maiores. Nossa, que lindo! O sol. O imperador. E a temperança. Seu lado luz não é fraco não, viu? Seu lado luz é lindo. Para quem escolheu a primeira opção. A roda no lado sombra. O mundo no lado sombra.
e a justiça. Eita! Tudo também tem uma razão de ser, tá? Para o lado sombra. Às vezes a gente está com esse lado sombra. Deixa eu ver se tá bonitinho no vídeo. Às vezes a gente está com o lado sombra mais aguçado, vamos dizer assim, está mais presente do que o lado luz, justamente por causa dos traumas que a gente vai passando durante a vida, né? É bem complicado, mas vamos lá, vamos complicar agora. Vou falar primeiro do lado luz. Não, acho que eu vou começar pelo lado sombra. Ah, a Cris é doida mesmo. Começar pelo lado sombra, que aí eu dou aquela aliviada lá no lado luz. Lado sombra. Você é uma pessoa rancorosa no lado luz. Para você, às vezes, é difícil perdoar. Talvez você tenta perdoar. Não estou falando que isso é defeito seu, tá? É lado sombra só. Coisas do passado que talvez deveriam ser deixadas aonde elas pertencem, no passado, você não consegue. Você fica remoendo coisas que aconteceram no passado. Mas tem uma outra questão aqui também. Você tem traumas do passado. Às vezes, quando a gente sofre algo, alguém faz algo de negativo pra gente, ou a gente passa por uma situação negativa, aquilo infelizmente vira um trauma. E um trauma não é fácil tratar só com uma leitura de tarô. Às vezes precisa de anos e anos e anos de terapia, consultar com um terapeuta. Às vezes você tem traumas aí de infância, da primeira infância principalmente, do 0 aos 7 anos, que você nem sabe que você tem, que você nem sabe que você passou. E isso talvez deixe você uma pessoa rancorosa. Eu falei rancorosa, mas tem vários outros adjetivos que eu posso usar. Traumatizado, traumatizada. Uma pessoa, de certa forma, que vê o lado ruim das coisas e das pessoas. Uma pessoa que às vezes se desestabiliza com muita facilidade, porque a roda da fortuna é uma carta que fala de instabilidade, ou seja, você às vezes se desestabiliza, porque às vezes talvez pode acionar ali um gatilho em você, justamente por causa de traumas antigos, passados e até de outras vidas, aciona aquele gatilho e você se descontrola, tá? Outra coisa que eu estou vendo aqui e que me deixa muito triste, mas que eu acredito que está acontecendo com muitas e muitas pessoas, é aquela descrença na humanidade. Nossa, eu estou tão desacreditada da humanidade, do mundo, não do universo, do planeta. Eu estou tão desacreditada das pessoas. Eu não sei como vai ser o nosso futuro, uma espécie de medo do futuro. Ah, Cris, mas isso não é lado sombra. É lado sombra porque faz você sofrer. E às vezes quem está do teu lado também sente a energia, não é culpa sua, mas a gente transmite energia o tempo inteiro para as outras pessoas. Você não põe fé na humanidade mais. E eu vou ser sincera com você aqui da primeira opção, eu também não estou colocando mais fé na humanidade. Eu sei que ainda existem muitas pessoas boas que querem fazer o bem, mas como que põe fé numa humanidade que crucificou o próprio Jesus Cristo? É meio complicado. Eu tento, estou falando um pouco de mim só para vocês ver se vocês se identificam. Eu tento pôr fé na humanidade, amar incondicionalmente, mas às vezes é muito difícil, né? A gente tem que só levar assim, não, a pessoa é ignorante, ela não sabe. Mas mesmo assim dói. Dói quando a gente, no seu caso, né? Dói quando você vê notícias ruins. Dói quando você escuta, mais uma tragédia passando aqui nas minhas redes sociais ou na televisão, não aguento mais. Você está totalmente desacreditada da humanidade. Você meio que não vê esperança para o futuro. E tem um senso de injustiça muito grande. E às vezes, por ter esse senso de injustiça, aqui parece a terra do selvagem mesmo, então não estou nem aí se eu vou prejudicar alguém, não estou nem aí se eu vou ofender alguém. Às vezes, principalmente quando você sai da sua zona de equilíbrio ali, você ofende, você às vezes pode até se arrepender depois, porque seu lado luz é lindo, tá? Mas às vezes você se arrepende das coisas que falou, mas quando você viu já foi. Tipo assim, eu fui injusta com fulano, eu fui injusta com ciclano, mas foi na hora da raiva.
Porque dentro de você, no seu lado sombra, já tem essa coisa de julgar, de julgamento. Mas por que será? É só você questionar. Por isso que eu falo que é uma leitura de autoconhecimento. Por que será que você tem um lado sombra que julga tudo o que vê? Às vezes, né? Não precisa ser tudo. Fui exagerada agora. Por quê? Por que você está desacreditada na humanidade? Por que às vezes você se desestabiliza? Realmente você acha, você já trabalhou isso e sabe que existem traumas bem profundos aí na sua mente? Pois é, só você vai saber. Agora vamos para o lado luz, que eu amo falar. Olha só, você é uma pessoa que veio para este planeta, para essa dimensão aqui, para brilhar. Você é uma pessoa extremamente transparente, uma pessoa extremamente confiável. Você tem o lado luz lindo, que brilha muito. Pelo que eu estou vendo aqui, talvez esse lado sombra seja pequenininho, o lado luz sobressai, porque veio o sol aqui, o primeiro que saiu, o sol é o brilho que cega, né? O sol é extremamente forte, é uma luz, é a luz que rege o planeta, né? Que sem o sol não existiria vida aqui nesse planeta. Ou seja, você tem uma potência, você tem uma luz, você tem um poder muito, muito grande, até diferenciado de outras pessoas. Só com a sua energia você consegue talvez melhorar um ambiente. Olha só. Pela física quântica, a nossa energia pessoal, com a nossa energia pessoal, a gente consegue iluminar uma cidade inteira. Você com a energia do sol, imagina, você ilumina onde você chega. Você se destaca. Você é uma pessoa que chama atenção. Pode ser pela beleza, pode ser pelas coisas que você faz, pode ser pela sua criatividade, pode ser pela sua personalidade, pode ser pelo que você é, justamente pela sua luz. Parece que tem um holofote em cima de você. Não tem como você passar despercebida, despercebido. E essa coisa aqui da transparência, né? Você é muito transparente. É preto no branco. Eu gosto das coisas às claras. Eu não gosto, né, de esconder, de ocultar, de coisas que estão ocultas. Eu gosto das coisas às claras. Muito lindo. Junto com o imperador. Gente, você veio nesse mundo para brilhar. Se você ainda não tem um cargo aí de chefia, se você ainda não tem uma empresa, se você ainda não tem sucesso financeiro ou sucesso em qualquer área da sua vida que você deseja, alguma coisa está errada, porque você veio para esse planeta para ser uma pessoa de sucesso. Mesmo que o dinheiro não interesse a você, o que é muito difícil, né? O dinheiro interessa a todos nós. Mas, mesmo que o dinheiro não seja a sua prioridade máxima, né? A sua primeira prioridade, você tem o poder de liderança. O imperador é líder. O imperador, ele comanda. O imperador é inteligente, estrategista, e você tem essas qualidades. Mesmo que você venda bolo na esquina, você tem propriedade de vender ali seu bolo. Você tem o poder de convencimento para fazer as pessoas, olha, esse é o melhor bolo que vocês vão comer aqui da cidade. Você é esse tipo de pessoa, aquela pessoa que pode empreender. Aquela pessoa que, se empreender, ela tem inteligência e tem força para ir até o fim, para lutar. Você veio para esse planeta para brilhar e para exercer poder. Mesmo que seja, ai Cris, eu não estou pensando em empreendimento, não estou pensando em dinheiro, não estou pensando em serviço, nada disso. Você pode empreender ensinando as pessoas como ter um brilho igual ao seu. Você pode, né, incentivar pessoas com o seu lado luz. Você veio para brilhar, você veio para comandar. Agora o que, gente? Eu não sei. Só numa leitura particular mesmo. Porque você veio para este mundo para ser líder. Que seja líder de pessoas na parte emocional, na parte física, dando dicas, dando conselhos, tendo um canal de receitas, não importa. Mas você veio para ter seguidores. Você veio para ter pessoas que admiram você, que respeitam você. Tá? E aqui, ó, temperança. Essa carta é outra carta linda. Você tem o poder de cura,
Olha, talvez você não saiba disso, mas às vezes com uma simples oração sua, simples não, oração é tudo de bom, né? Eu falo simples, mas é porque não gasta, né? Não precisa ficar falando 10 minutos, não. Com algumas palavras ou uma frase, com uma boa intenção, você tem o dom de curar uma pessoa. Isso é lindo, isso é lindo. Outra coisa da temperança, você traz paz, você traz calmaria no ambiente que está caótico. Como que você não iria brilhar, né, meu anjo? Você emana energia positiva a todo momento. Você emana calma, tranquilidade, paz para as pessoas. Muitas pessoas, talvez você não saiba disso, mas muitas pessoas podem estar se espelhando em você nesse momento. Muitas pessoas talvez olham para você e falam assim: nossa, eu queria ser a fulana, o fulano que é você. Queria parecer com ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Sabe? Você tem essa coisa muito forte em você que eu tô de cara aqui, tá? Vou ver aqui a mensagem. Vou ter que embaralhar de comprido, porque esse tarô é imenso. Vou ver qual a mensagem da espiritualidade para você nesse momento. Talvez o que você esteja precisando ouvir, né? Fogo. Eita! O fogo que traz energia, um instrumento de transformação, o poder criador. Fogo que pode queimar as marcas do passado. Fogo que traz luz e ilumina nossas decisões. Fogo que queima nosso egoísmo e nosso orgulho. Que haja sempre uma chama para aquecer nosso coração e possamos assim aprender a amar. Que lindo! Tem tudo a ver, né? Com o que foi mostrado aqui. Você é o fogo. Você é o fogo que ilumina, que traz luz. Nossa, mas está pedindo aqui para você queimar as marcas do passado. E que você use essa luz para aquecer, né, o coração das outras pessoas e o seu também. Nossa, espalhar essa luz para os outros. Tipo isso. Deixa nos comentários se você acha que fez sentido para você. Se não fez, pode deixar também, tá bom? Vamos lá, segunda opção. Seu lado luz e seu lado sombra. Vamos ver. Segundo a espiritualidade, todos nós temos lado luz e lado sombra. Às vezes a gente deixa o lado luz, né, ofuscar o lado sombra, e infelizmente tem pessoas que deixam o lado sombra sobressair, né? Que são essas pessoas que são consideradas más, extremamente más. O lado luz, a estrela, a torre, o julgamento. Não preocupa com a torre aqui, ela está no lado luz. Toda carta tem o lado luz, por mais que ela seja uma carta que a gente olha e fala, nossa, torre. Não, calma. Agora vamos ver aqui o lado sombra. O louco. A lua. Eita, e a temperança? Ô, meu anjo, eu acho que na primeira opção eu percebi que o lado sombra que saiu das pessoas da primeira opção está muito parecido com as pessoas em geral, que eu vejo muita gente falando isso. Aqui também, viu? Mas vamos lá, vou falar do lado sombra primeiro, para depois aliviar ali com o lado luz. O lado sombra saiu o louco aqui. O louco no lado sombra é desânimo. Porque o louco no lado luz fala justamente, eu quero iniciar uma nova jornada, eu estou animado, eu quero festejar, eu quero brilhar, eu estou cheio de gás. Aqui está o contrário. O louco está cabisbaixo, o louco não está andando segurando aquela florzinha, igual mostra ele no lado luz. Ele está cabisbaixo. Será que você acha que a sua jornada já se encerrou nesse planeta? Será que você acha que não tem mais nada para você fazer? Porque esse lado sombra aqui mostra muito, muito, muito desânimo. Aqui, a lua, como lado sombra, mostra que você tem sim esse lado obscuro.
Como que eu posso dizer? A lua é uma carta geralmente que já fala de sombras, né? A alma, né, cheia de sombras. Mas essa sombra que pode ter aqui na sua alma é justamente talvez traumas que você passou, medos que você tem, desilusões. Talvez você se iludiu com situações erradas, pessoas erradas. Talvez decepcionaram você e isso virou uma mancha lá na sua alma. Mas tem jeito de tirar, tá, gente? Tem jeito da gente se libertar do lado sombra. É só deixar o lado luz sobressair mais. Quando a luz chega, não fica escuridão, né? Lógico. Mesmo que a gente tenha o lado sombra, a gente pode sim deixar ele ficar bem. Só uma frestinha assim escura. O resto tudo é luz, né? É muito difícil nesse planeta? É muito difícil. É muito difícil. Iluminado. Quem que era totalmente luz? Buda, Jesus. Não estou lembrando de outros seres iluminados, mas a gente tem que se aproximar deles. Imagina a dificuldade que é se aproximar de Jesus, ser como ele, ou ser como Buda, se abdicar de tudo, dos bens, do reino, da riqueza, tudo. E Jesus com aquele amor incondicional. É difícil, é muito difícil, sim. E você tem esse lado sombra, talvez você trouxe de vidas passadas, talvez você já sofreu nesta vida também. E talvez isso tenha feito com que esse lado sombra tenha aparecido, igual falei, essa mancha escura tenha aparecido na sua alma. E tem outra aqui que até me deixou triste. Você está totalmente desesperançoso, desesperançosa da vida. Parece que você acha que a jornada para você já terminou. Parece que ou alguém apagou sua luz, você deixou, né, alguém vir e tentar apagar a sua luz, ou você mesma está deixando a sua luz se apagar. Aqui já mostra que você é uma pessoa ferida. Cris, eu sempre tive uma vida boa, tive uma boa família, tive uma boa estrutura, mas isso, igual eu estou falando para vocês, como a gente está vendo aqui a coisa mais profundamente, isso pode ser de outras vidas até. Coisas que você carrega, se você acredita nisso, né? Agora, se você não acredita, não adianta, né? Mas coisas que você carrega de outras vidas, que já te decepcionaram. Quando você estava no auge, né? Quando você tinha alcançado o sucesso, foram lá e puxaram o seu tapete. É essa impressão que dá. Ou então, nesta vida, né? Você já tentou de tudo para conquistar algo, para ter o que você deseja, e parece que esse sonho fica mais e mais distante, isso desanima você. Mas no geral, o lado sombra mostra a temperança, gente, no lado luz, ela fala de equilíbrio. Mostra o anjinho, né, com as asas abertas, e ele equilibrando o líquido das taças. Olha aqui, esse anjo simplesmente ele está ferido, baixou as asinhas e fez assim com as taças, tipo assim, eu estou cansada. Eu desisto. Parece que você chegou no seu limite. Não quer dizer que você sempre foi assim, mas nesse momento, nessa leitura de hoje, o tarot está querendo mostrar para você que você está no seu limite, que você está desanimado, que você está desanimada, que você está descontente, que você não consegue ver alegria em nada. Como eu não sou médica, como eu não sou psicóloga, aconselho você a procurar ajuda. O lado sombra aqui está bem pesado, só fala de desânimo. Só fala de descrença na vida. Por mais que você esteja passando por problemas, todos nós passamos, por mais que sejam pesados, sempre tem solução, sempre tem uma saída. Deus não quer ver você assim, de forma alguma. Então por que Deus deixa a gente ter lado luz e lado sombra? Gente, nós temos livre-arbítrio. E a gente vai criando, sim, um lado sombra na gente. A gente vai criando o lado luz também. Vamos lá, lado luz. Você é uma pessoa, olha só que discrepante. Aqui está escrito otimismo. Mas esse otimismo eu estou vendo aqui como perseverança e não otimismo. A estrela, ela vem justamente depois da torre, lá, a carta 16, e aí a estrela é a carta 17. A estrela, ela fala de sonhos.
A estrela no lado luz fala de esperança. Ainda existe esperança. O seu lado sombra, parece que está uma luta aqui, né? Seu lado sombra com o lado luz. Você, lá no fundo, ainda tem esperança de que as coisas vão ficar bem. Você tem uma grande fé, né? Você tem conexão com a espiritualidade, e mesmo que você se ache afastado, acha que está afastado, você tem sim conexão com a espiritualidade. Só que, olha só, parece que a torre no lado luz, ela fala do poder de renunciar, de não ficar martelando, né? Como é que fala, gente? Batendo, dando murro em ponta de faca o tempo todo. Se a coisa não é para ser, ok, eu não vou ficar esperneando. Você tem esse lado lindo aqui. Luz, que é a torre que fala justamente da renúncia. Não deu certo? Ok, mas só de estar mostrando isso no lado luz, é sinal de que a torre já passou pela sua vida ou esteja passando nesse momento. A torre, ela fala de destruição, normalmente, né? Ela fala de coisas que abalam. Mas você tem a capacidade de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Só que isso está trazendo, né, consequência, vamos dizer assim, para o seu lado sombra. E você se cobra muito também, né? Mas você tem esse lado luz muito aguçado, que é, né? Eu não vou fazer para os outros o que eu não quero que façam comigo. Eu sei, né, que o que eu faço de bom, eu posso, né, receber de bom. E que se eu fizer algo de ruim, eu vou receber as consequências também. Então eu sou uma pessoa que respeito o livre-arbítrio do próximo, eu amo as pessoas de forma incondicional, mesmo o mundo tendo me machucado tanto, eu amo as pessoas. Mesmo que muitas pessoas me feriram, ou que uma pessoa só que está vindo aí na sua cabeça, mesmo que essa pessoa tenha te ferido, você tem o poder de perdoar. O julgamento no lado luz fala de nova chance. Nova chance para você. Eu acho que aqui cabe a você se perdoar. Perdoar os outros, é claro, mas principalmente se perdoar para você apagar um pouco esse lado luz. Renunciar, ok. Não era para ser? Ok. Não deu certo tal coisa? Ok. Só que parece que você está calejada das coisas não darem certo. Só que ainda existe esperança. Você tem uma fé muito linda. Então, usa essa fé sem duvidar da sua fé. Jesus falou, se a sua fé for do tamanho do grão de uma mostarda, você fala para aquele monte, lança-te na água e assim ele o fará. Se você não duvidar, ou seja, não duvida das suas capacidades, por mais que você, nessa opção aqui, né, se você se identificou, você está calejada, você está cansado de tanto tropeçar, entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos do universo. Ainda há esperança, tá? Falando aqui do lado luz, mais uma vez, você é uma pessoa que sabe aconselhar as outras, olha só. Mesmo, né, com a alma entristecida, você dá bons conselhos para as pessoas. Você também, né, ensina para as pessoas, só com o seu jeito, só com esse seu lado luz, a se desapegar das coisas que não prestam. Para que eu vou ficar me segurando, me agarrando a situações ou a pessoas que não estão agregando em nada? E aqui também, ó, quem te conhece não esquece jamais, igual Minas Gerais. O julgamento fala muito disso, né? De um marco na vida das pessoas. Você é um marco na vida de muitas pessoas, pro bem, tá? Pro bem. Vamos ver aqui a mensagem. Ai, meu Deus, esse deck é muito grande. Vamos lá. Possibilidades. Somos um conjunto de possibilidades. As circunstâncias atuais são a manifestação externa e visível de apenas uma parte delas.
Esteja aberto a todas as possibilidades que o universo pode proporcionar. Olha só, às vezes a gente está olhando apenas olhando para a janela errada. Às vezes a gente precisa mudar o foco de certas situações, tirar o foco de certas pessoas negativas, tirar o foco de pensamentos negativos, tirar o foco de coisas ruins mesmo e procurar haver só coisas boas, porque o universo é assim, o universo das infinitas possibilidades. O universo, ele diz amém para tudo que você deseja, de coração. Tá? Mais uma vez eu peço, deixa nos comentários vocês aí da segunda opção, se fez sentido, se alguma coisa fez sentido, né? Vamos lá, terceira opção, lado luz e lado sombra. O que você está carregando hoje, né, na sua alma, na sua energia? O diabo no lado luz. O diabo tem lado luz também, tá, gente? O eremita no lado luz. Que lindo. E os enamorados no lado luz. O Papa no lado sombra. A morte no lado sombra. E a estrela no lado sombra. Bom, vou falar do lado sombra primeiro. Vamos lá. Lado sombra, crenças e mais crenças que podem estar prejudicando você, senão não estaria no lado sombra. Como assim crenças nos prejudicam? A crença de que, dinheiro é difícil. Só um exemplo. Relacionamento perfeito não existe. Perfeito, eu também acredito que não existe, porque são duas pessoas diferentes, né, num relacionamento, mas existem relacionamentos que duram a vida inteira. Nunca vou ter sucesso na vida. Só exemplos, tá, gente? De crenças negativas. Nada dá certo pra mim. As pessoas não gostam de mim. As pessoas só querem me usar. Esse tipo de crença. Dou até uma dica aqui para vocês. Pega um caderno mesmo, a caneta. Isso, quando a gente faz esse exercício de escrever, a gente está tirando do subconsciente, que nada mais é do que a nossa alma. Né? Que é justamente o que está sendo mostrado aqui, o lado sombra e luz da sua alma. Lista o que você tem de crença negativa. O que você acredita piamente ou que falaram para você e você pegou aquilo como verdade. Dinheiro não nasce árvore. Só alguns poucos privilegiados conseguem ter sucesso na vida. Só alguns poucos privilegiados conseguem ter saúde plena. Não. Isso é crença. Cris, mas a doença é uma realidade. Mas tem gente que consegue se curar do câncer. E aí? Tem pessoas se curando de doenças que os médicos falam, olha, não tem mais jeito não, tá? Só se a pessoa se entregar, falar, não, eu quero ir embora. Pra mim já deu. Agora, se a pessoa quiser se curar, gente, a nossa mente é poderosa. E a nossa fé faz milagres. Para Deus não existe, né, um problema para ele resolver pequenininho, o grande, aí o pequenininho eu resolvo na hora. Por que a gente tem essa crença de que o pequenininho é mais fácil resolver? E o problema maior, né, que é uma doença grave, incurável, não tem como. Tem como sim. Não existe diferença. O problema é o peso que a gente coloca com a nossa mente consciente. Tá? Então, aqui tem crenças que precisam ser trabalhadas. Você, no seu lado sombra, aqui da terceira opção, tem muitas crenças que estão te jogando para baixo. Olha em volta, como está a sua vida? É outra forma da gente ver crenças negativas que a gente tem. Como que está o seu relacionamento? Nas amizades, na família, com os estrupícios da vida. Como que tá? Tá tudo beleza? Ou não? Como que está a vida financeira? Como que está o trabalho? Você ama fazer o que faz e acorda todo dia feliz para ir trabalhar?
ou não? Onde tem coisas que você passa pano, pensa assim, não é assim mesmo, eu preciso aguentar isso, porque o ser humano tem essa mania, né? Eu preciso aguentar. A gente não precisa aguentar nada. A gente não precisa aguentar uma pessoa, a gente não precisa aguentar um relacionamento e a gente não precisa aguentar um trabalho que a gente não gosta. Ver a cara de bunda do chefe lá que a gente odeia, detesta, isso faz mal pra gente mesmo. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Gente, se uma porta se fecha, 10 novas, 1000 novas se abrem, porque o universo é o universo das infinitas possibilidades. Mas, resumindo aqui, para você saber suas crenças negativas, para poder limpar, só de você ter ciência de quais são as suas crenças negativas, você já consegue limpá-las. Aí você coloca outras crenças no lugar. Não, tá, dinheiro é difícil, mas por que para fulano é fácil? Se ele consegue, eu consigo. Claro que exige trabalho, né, gente? O dinheiro não vai cair no nosso colo, né? O relacionamento afetivo também não vai cair no nosso colo. Tudo a gente tem que vibrar de forma positiva para poder atrair. É uma longa história, né? Teria que ser uma aula. Mas, primeira coisa, você está cheio de crenças negativas. Outra, a morte. Voltada para o passado. A figura da morte está aqui, ó, voltada para o passado. Tem coisas do passado que viraram sombra em você. Podem ser traumas, podem ser... Isso saiu para as 3 opções, incrível. Coisas do passado que você não aceita. Pessoas que se foram da sua vida, não só pela morte, né? Porque a morte do tarô não é morte física. Mas pessoas que se foram da sua vida, relações que não deram certo... Projetos que não deram certo, você ainda tem aquele rancor, né? Não conseguiu soltar, falar um belo de um foda-se para isso. E também até pessoas, né? Que podem ter te abandonado na infância. Talvez você não teve um pai presente, uma mãe presente. Tem muitos casos assim. E aí a gente vive a vida, às vezes até se vitimizando, porque a estrela no lado sombra ela se vitimizando por coisas que os outros fizeram. Para começar, foi o outro que fez. Você foi a vítima? Foi. Quando um ladrão vai lá e rouba uma pessoa, a pessoa que foi roubada, a gente vai xingar ela? Ah, quem mandou, né, você ser roubada? Não, ela realmente é uma vítima. Mas aquilo aconteceu, pronto, acabou. A gente não pode levar isso para o resto da vida, é só um exemplo. A gente não pode ser vítima da vida, a gente não veio aqui para ser vítima, a gente veio para ser autor da nossa vida, porque nós temos livre-arbítrio, a gente veio para arbitrar, a gente é o juiz da nossa própria vida. Se por acaso apareceram pessoas que pisotearam na gente, que marcaram nossa vida negativamente, solta, perdoa essa pessoa. O perdão é muito necessário, porque quando a gente não perdoa, a gente está prejudicando a gente mesmo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. É a mesma coisa da gente querer dar o veneno para a pessoa, mas é a gente que acaba tomando veneno. A pessoa está lá, vivendo a vida dela. Ou até já foi para outro plano. E a gente está ali remoendo. É do ser humano. Não é que você é defeituosa. Igual eu falei no início do vídeo, todos nós temos lado sombra. Mas a estrela, ela se põe na condição de vítima. Então, a partir de hoje eu não sou vítima de nada. Limpa essas crenças. Deixa o passado para trás. Eu sei que é difícil eu falando aqui em poucos minutos, né? Mas começa a assistir palestras, podcasts sobre mecânica quântica. Falei uma palavra bem estranha, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa palavra. Está sendo muito difundida. Procura no YouTube, Doutora Proton, Professor Hélio Couto. Às vezes a gente está olhando para a janela errada, igual no filme Matrix, né? Que tinha as portas lá. Às vezes a gente está na Matrix e não consegue sair dela. E por isso a gente acha que a gente é vítima, que a gente não tem o poder de sair, de mudar uma situação, mas a gente tem o poder sim. Deus nos deu esse poder. Seu lado luz, vamos lá? Você é uma pessoa extremamente convincente, primeiro. Olha, se você
ainda não tem profissão, ou, né, se você quer mudar de ramo, ou você é um exímio vendedor, tá? Você vende até terreno na lua, se deixar. Esse lado luz é interessantíssimo, o poder de persuasão, charme, borogodó, sabe? Esse seu lado luz, você tem um poder de convencimento. Se você falar, igual eu falei, se você quiser vender lote na lua, você consegue. Se você falar qualquer coisa, pessoas vão acreditar. Mas você tem que usar isso para o bem, lógico, né? Não caia em tentação, igual está escrito aqui. Mas você tem o poder de persuasão, você tem o poder da lábia. Ai, Cris, eu não me vejo assim. É claro, é uma leitura coletiva. Se você não se identificou com essa parte aqui, tudo bem. Mas pode ver as outras opções também. Mas o diabo fala justamente disso. E de poder de atração. Não só atrair estrupícios da vida, atrair. Não, atração mesmo. Você tem poder de atrair dinheiro. Você tem poder de atrair situações para a sua vida. Justamente porque você é uma pessoa extremamente magnética. Cris, mas eu tento atrair, não estou atraindo nem resfriado. Ok, talvez esse lado luz aí esteja um pouco apagado, mas tenta ativar ele. Só não vou falar para você usar o arquétipo do diabo, né? Nem sei se existe o arquétipo do diabo. Ainda estou estudando sobre arquétipos. Mas existe muitos arquétipos que podem. Estuda sobre arquétipos, pronto, vou falar só isso. Eu não sou a dona da verdade aqui. Você é uma pessoa dotada de muito conhecimento. As pessoas veem em você confiança. O eremita fala de sabedoria. Você é uma pessoa, por mais que você tenha esse borogodó todo, esse charme todo, esse poder de atração todo, você é uma pessoa na sua. Você escolhe amizades. Você é de difícil acesso. Ou seja, tudo aquilo que é difícil a gente valoriza mais, né? Tudo aquilo que é difícil tem grande valor. Nossa, diamante. Nossa, nem é tão bonito assim. Eu, particularmente, nem acho diamante muito bonito, mas, nossa, diamante é raro. Então, as pessoas colocam o preço lá nas alturas, porque é uma coisa rara, difícil. E você é uma pessoa difícil de ser acessada. Isso torna você uma pessoa de grande valor. Um diamante, lapidado já. E aqui, ó, os enamorados falam que você, quando precisa decidir alguma coisa, você decide, você não fica patinando. Você tem grande poder de decisão. Os enamorados, por si só, ele fala de dúvida. Mas remete à passagem de Adão e Eva. Querendo ou não, eles fizeram a escolha, né? Eles escolheram o conhecimento. Eles não queriam ficar lá no jardim, não queriam mais. Eles tinham que escolher. Eita, eu gaguejo. Eles tinham que escolher entre o jardim do Éden e o fruto do conhecimento. Eles escolheram o fruto do conhecimento. É o poder de decisão, é o livre-arbítrio. Ali, né, nasceu o livre-arbítrio. E você tem plena ciência disso. Você exerce seu livre-arbítrio muito bem. Então vamos usar esse livre-arbítrio para limpar um pouco o lado sombra. Porque você é uma pessoa, todos nós temos esse poder, mas você tem muita sabedoria, sabedoria até de outras vidas, tá? Vamos lá. Você pode ser até professor, né? Mentor. Você pode ser guia de alguém. Eita, responsabilidade, hein? Só não vou falar coach, gente, porque coach tá mais batido. Eu falo até coach, né? Tem hora que até cansa esse negócio de coach. Mas você é uma pessoa que, se abrir a boca para falar de um assunto do qual você domina, você vai se sair muito bem. Fé. Fé que sabe que nenhum dia será como o outro. Fé que a cada dia nos encoraja a continuar mesmo tendo medo. Olha. Mas tendo certeza que a fé sempre será a força para alimentar o seu caminhar. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé.
Eita, coisa linda! Gente, eu amei. Olha, se vocês tiverem gostado desse tipo de leitura, falam, deixa aí nos comentários que eu trago mais vezes. Eu, particularmente, acho muito importante. Eu vejo como uma leitura de autoconhecimento. E se você quiser aprofundar, né, pode me procurar no WhatsApp que eu deixo na descrição, né? Se você quiser fazer ali, né, a leitura completa na sua energia, tá bom? Mas foi um prazer fazer essa leitura para vocês. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, tá? O que vocês quiserem comentar, podem deixar aí. Se gostarem, né, claro, curtam. Se você não é inscrito, se inscreva. Os recadinhos que eu gosto de dar, né? Fazer meu jabá aqui, tá bom? Fiquem com Deus, grande beijo.